Essa é uma edição extra do Ponto de Partida e tem um objetivo muito simples. Assim, eu tô com a estética do Ponto de Partida de sexta-feira, ou seja, não tem teleprompter, não tem roteiro aqui, somos eu e vocês. Mas o que eu queria fazer era ler em conjunto com vocês a nota produzida pelas diplomacias de Brasil, Colômbia e México a respeito da eleição que aconteceu no domingo na Venezuela. Por que eu quero ler essa nota com vocês? Porque tem 3 informações chaves que são importantes de serem compreendidas. Tem um debate imenso nas redes sociais acontecendo nesse momento e eu estou acompanhando ele tanto pelas redes como pelas minhas caixas de comentário, os DMs que chegam nas minhas redes. E no fim das contas é uma briga entre a turma que gosta do Lula e a turma que não gosta do Lula a respeito do que o Lula pensa. E é menos importante o que o Lula pensa, é mais importante o que o Brasil fala. O que eu quero dizer com isso? Essas 3 instituições, por assim dizer, Partido dos Trabalhadores, Lula, que vem a ser o presidente da República, e o governo brasileiro são entidades separadas. Existe uma imensa pressão vindo da esquerda, inclusive do Partido dos Trabalhadores, para que, agora, de movimentos estudantis, de sindicatos, entendeu? Existe um movimento de esquerda para que o Brasil dê algum tipo de apoio para o governo de Nicolás Maduro. E o governo brasileiro não está fazendo isso. Talvez o Lula até pessoalmente gostasse de fazer isso. Eu não vou entrar no mérito de o que o Lula acha ou deixa de achar. A questão é, ele é o presidente da República, ele tem autoridade sobre a voz do governo brasileiro, ele pode tomar a decisão final de o que o Itamaraty vai dizer, e a nota fala muita coisa, mas entre as principais mensagens da nota está a de que o Brasil não reconhece a eleição de Nicolás Maduro na Venezuela. Vamos ler esses trechos aqui que são importantes, essas mensagens que são importantes aqui. Os governos do Brasil, Colômbia e México felicitamos e expressamos nossa solidariedade com o povo venezuelano que compareceu massivamente às urnas em 28 de julho para definir seu próprio futuro. Vejam bem, a solidariedade não é com o governo da Venezuela, é com o povo da Venezuela que compareceu massivamente às urnas para definir o seu próprio futuro. Quer dizer, é um povo que foi num nível que não costumava ir às urnas com vontade de definir seu próprio futuro. Tudo bem. Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. No fim das contas, o que eles estão dizendo aqui, o que são esses dados desagregados por mesa de votação? Vocês têm ouvido falar muito da questão das atas eleitorais. Atas eleitorais é o que nós chamamos de boletim de urna, que é aquele boleto que a urna eletrônica cospe dizendo quantos votos naquela urna cada candidato teve. Ou seja, existe uma convocação aqui, o governo da Venezuela, vocês têm que apresentar não só o resultado da eleição ganhou Maduro. Não. Vocês têm que dizer quantos votos cada candidato teve por urna, porque qualquer democracia, para ter aquilo que nós chamamos de eleições limpas e justas, precisa apresentar os dados não totalizados apenas, mas o dado de cada urna. Isto é preciso apresentar. Uma eleição não tem credibilidade se você não apresenta esses dados, se você não apresenta os boletins de urna. E é isso que Brasil, Colômbia e México estão dizendo. Aí continua a nota. As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Ou seja, não pode ser o governo que verifica esses resultados. Aqui teve um debate importante, tá? Entre Colômbia, Brasil e México. A Colômbia queria que o texto fosse a verificação internacional dos resultados. Brasil e México fizeram questão de dar uma amenizada nessa mensagem aqui e falar, não, basta ser imparcial. Ou seja, não pode vir do governo.
tem que vir por algum tipo de entidade, mas pode ser uma entidade venezuelana. Existe um debate aqui, as pessoas estão dizendo, as pessoas. Então, existe um chamamento para se meter na política venezuelana. Não pode se meter na política venezuelana. Gente, tem uma confusão aqui entre um princípio internacional de soberania das nações e a maneira como é que democracias funcionam. Democracias seguem um determinado rito. E esse rito determina a seguinte coisa. Olha, quando eu vou fazer uma eleição no meu país, eu sou uma democracia, o que eu faço é o seguinte: eu convido os países vizinhos e eu convido as nações amigas, que são também democracias, para virem ver minhas eleições como elas são. Então vêm os observadores de todos os países. Todas as eleições em todas as democracias acontecem dessa forma. É assim no Brasil, é assim na Argentina, é assim nos Estados Unidos, é assim na França, é assim na Noruega. Qualquer democracia sempre faz dessa forma, e democracias consideram que é sua obrigação mesmo. Opa, fulano, que é uma democracia, nos convidou para sermos observadores internacionais porque nossos países são vizinhos ou porque nossos países têm laços de amizade, nós vamos. E aí, os observadores vão lá e olham, acompanham a eleição. Eu já fui observador internacional na eleição na própria Venezuela, tá? Em 2012, que já foi um pleito bastante esquisito. Essa é uma outra história. Mas você vê como é que o processo eleitoral se dá. Você acompanha a apuração do processo. E aí, a turma volta para casa e fala para os seus governos: olha, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal. Em geral, é tudo normal. Entendeu? As eleições são limpas, os sistemas de votação apresentam os resultados de urna por urna, tudo quanto é democracia faz isso, faz parte do rito. E aí, nesse momento, quando os observadores se viram tudo certo, porque essa é a mensagem quase sempre, o chefe de Estado do país, que mandou aqueles observadores, liga para o vencedor da eleição e congratula ele. Meus parabéns pela vitória, tudo mais, tal. Então, este é um rito que é um rito normal de democracia. É assim que funciona. Não existe nenhum tipo de intromissão num país quando você é convidado a fazer uma avaliação da eleição e volta e faz essa avaliação. O que está acontecendo aqui é uma coisa que é muito rara. A Venezuela convidou o Brasil, convidou a Colômbia, convidou o Centro Carter, que é liderado por um ex-presidente dos Estados Unidos e que é a mais importante instituição que dá aferição de credibilidade em uma eleição. O Brasil fez parte desse processo de observação, e o que todo mundo que fez a observação dessa eleição da Venezuela chegou à conclusão e disse é o seguinte: não, esta não é uma eleição livre e justa. Essa não é uma eleição limpa. Essa eleição foi, obviamente, fraudada. Porque não existe você apresentar um resultado fechado quando tem 80% das urnas e pá, não tem boletim de urna. Não existe isso. Entendeu? Estamos falando de um golpe de Estado. Da fraude da eleição para tomar o poder. É disso que a gente está falando. Então, o que o Brasil está e a Colômbia e a Venezuela estão reconhecendo, desculpa, a Colômbia e o México estão reconhecendo aqui, 3 países com presidentes de esquerda, que são nações amigas, o que eles estão reconhecendo aqui é, ó, não rolou, tá certo? E aí continua. Nesse contexto, fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. Manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias neste momento. Que essa seja a oportunidade para expressar novamente nosso absoluto respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela. Reiteramos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano. Tem um problema que é da natureza da diplomacia aqui. A gente tem estudo de ciência política o suficiente sobre como golpe de Estado acontece. E o golpe de Estado, ele é eu já falei muito disso durante o governo Bolsonaro. O golpe de Estado é um truque, tá certo? Uma determinada turma, usando força, toma o poder com algum argumento.
ou porque considera o presidente ilegítimo, ou porque impõe um resultado numa eleição, não importa. Você toma o poder. É isso que o governo Nicolás Maduro, é isso que o grupo político de Nicolás Maduro acaba de fazer. Quando você toma o poder, você precisa convencer o mundo de que você é o novo poder legítimo. Parte desse processo é conseguir esse reconhecimento através das nações. Eles não estão conseguindo isso. Agora, parte disso é um processo de convencer a população de que você é o poder. Não que você é legítimo, mas de que você é o poder. Então, a coisa que a oposição venezuelana precisa fazer é estar na rua. A única maneira de evitar que esse golpe de Estado se concretize é estar na rua, é enfrentar. Existem mais de 1.000 presos. Tanto Edmundo Gonzalez como Maria Corina estão escondidos, são os líderes da oposição. O Edmundo Gonzalez é o candidato que venceu a eleição. Estão escondidos, eles são os líderes da oposição. A gente já tem episódio de polícia secreta encapuzando o líder oposicionista e levando para sabe-se lá onde, no meio da rua. Tipo, o carro para, pega o cara, mete um capuz na cara, joga dentro do carro, joga para longe o celular do cara. E o Maduro está na televisão dizendo que as Forças Armadas são nossas amigas e que temos 2 penitenciárias prontas para receber a oposição. Quer dizer, ele está se impondo na força. Entendeu? Isto é uma ditadura militar. Usando a classificação do Hélio Gaspar, a gente está vendo uma ditadura escancarada. Nesse sentido, o diplomata tem que falar, vamos evitar banho de sangue. Isso é o que o diplomata sempre fala. Agora, o que a oposição tem que fazer é estar na rua. E o problema é que estar na rua, para você enfrentar um regime desses, é se expor a ser preso. Ser preso quer dizer ser torturado. Ser preso quer dizer desaparecer. Quer dizer o alto risco de você morrer. Quer dizer... A oposição já não estava na rua ontem. Se tornou arriscado. Tudo isso indica que a ditadura militar de Nicolás Maduro está se instalando. A gente já tinha um regime que todos os grupos de cientistas políticos que estudam democracia já consideravam um regime autocrático. A diferença é que existem os regimes autocráticos que fazem eleições nas quais às vezes a oposição tem chance de vencer, e tem regimes políticos em que a oposição nunca tem a chance de vencer, em que cada cidadão é vigiado, em que você tem ameaça de uso de força o tempo todo. A gente tem muitos regimes assim. A China é assim, a Coreia do Norte é assim, a Arábia Saudita é assim, a Rússia é assim, Cuba é assim, a Nicarágua é assim. Bem, a Venezuela é assim. Tudo indica que Nicolás Maduro ganhou essa. O Brasil, diplomaticamente, deve manter relações com a Venezuela. É importante termos relações diplomáticas com todos os países que fazem fronteira com a gente. E o fato de um país ser uma ditadura não quer dizer que você não deva manter relações diplomáticas. A coisa que você não deve fazer nunca é reconhecer aquele país como uma democracia. Porque democracia a Venezuela já não era, e agora ela passou a ser uma ditadura fechada. O ponto essencial, encerrando aqui, é o seguinte: existe uma pressão imensa da esquerda por reconhecer essa ditadura como legítima. A fala oficial do governo brasileiro, em conjunto com a Colômbia, em conjunto com o México, podia ser uma nota mais dura, mas é uma fala de não reconhecimento. É uma fala de constatação do seguinte: esta eleição não foi limpa, não foi livre, não foi justa.